Namaskar, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Pedro Souza, professor certificado em Iyengar Yoga, e dando continuidade às nossas práticas de doses homeopáticas de Yoga Asana. Nessa quinta aula nós vamos trabalhar os músculos psoas, soltar bem essas pernas e começar, continuar refinando essa relação das pernas com o tronco. Então nós vamos utilizar hoje um cinto e 2 blocos, tá bom? Então nós vamos começar deitados com as costas no chão, em semi-supina. Então você pode deitar no seu tapetinho, acomoda bem as suas costas, você pode apoiar as mãos nas coxas, ou deixar as mãos no abdômen. Mantenha o olhar reto lá para o teto, dá um tempo aqui para você deixar as suas costas, se assentarem no chão, você observar se existe um lado que pressiona mais o chão do que o outro. É comum a gente ter esses desalinhamentos no nosso corpo. Nós vamos cruzar a perna direita sobre a esquerda, coxa sobre coxa, e nós vamos abraçar as duas pernas. E presta atenção aqui que ao abraçar as suas pernas, não deixe o seu quadril se elevar. Então o quadril ele continua indo em direção ao chão e as pernas vêm em direção ao abdômen, o peito. Afasta os cotovelos, deixa os ombros largos. Não precisa forçar nesse momento. Então nós vamos estamos iniciando a nossa prática soltando a parte posterior do quadril. E voltou. Mudou o cruzar das pernas. Então, pernas de Gomukhasana. Relaxa bem aqui as costas. Deixa o quadril descer em direção ao chão. Relaxa o abdômen. Já vai se conectando com essa dobrinha das pernas, com o tronco, essa região conhecida como os flexores. Nós vamos trabalhar bem essa região. E voltou. Nós vamos fazer a variação de Supta Padangusthasana 4. Nós vamos passar o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, bem lá próximo ao joelho esquerdo. Vocês vão passar a mão direita por dentro das pernas e segurar lá na canela. Se você tem alguma questão nos joelhos, o joelho está sensível, você pode segurar atrás da coxa, tá bom? Mas se tiver tudo ok, o calcanhar direito, ele aponta para o lado, os dedos do pé direito apontam em direção ao joelho direito, perna esquerda, pé esquerdo relaxado. O quadril continua descendo em direção ao chão, mantém aqui as costas relaxadas. Observa como você se encontra, onde você se encontra, onde está a sua atenção. Deixa nesse momento a sua atenção ficar junto do seu corpo, junto da sua prática corporal agora. E voltou, trocou de lado, tornozelo esquerdo sobre a coxa direita e abraça. Traz as pernas na sua direção. Observa como o lado esquerdo se comporta. Se é igual ao lado direito, se esse lado é mais solto, mais tenso, mais sensível. Então, quando nós trabalhamos esse lado, essa parte física mesmo dentro da prática do yoga, ela ajuda a gente a treinar a nossa atenção, a nossa mente, porque no yoga nós utilizamos o corpo como instrumento para trabalhar a nossa atenção, para trabalhar a nossa mente. E voltou, apoiou os pés no chão. Pega o seu cinto, nós vamos pegar um bloquinho, tá bom? Daqui nós vamos elevar o quadril, coloca o bloquinho na altura mais baixa, debaixo apenas do quadril, tá vendo? Então aqui a minha lombar, ela tá livre, então tá no sacro, nessa parte mais dura, ossuda aqui do quadril. Dá um tempo aqui. Nós vamos deitar a perna esquerda
apontar o calcanhar esquerdo para frente e nós vamos abrir a perna esquerda para o lado até ela sair do tapetinho. Pega o seu cinto, nós vamos flexionar o joelho direito, trazer o pé direito lá no cinto, observa que é bem aonde acaba o calcanhar, inicia o arco do pé, é onde você deixa o seu cinto e estendeu a perna direita, 90 graus. Aqui você já começa a sentir um alongamento na parte frontal, na parte anterior da perna esquerda. Então os flexores da perna esquerda, eles já começam a se soltar. E aqui você já trabalha a parte posterior da perna direita. E com a ajuda do bloquinho, a sua espinha dorsal ela se mantém alinhada e já recebendo também essa descompressão. Respira aqui, mantém as pernas bem estendidas e espreguiça essas pernas. Então estica bem a direita, estica bem a esquerda. E na expiração, traz a perna um pouco na sua direção. E voltou. Flexionou o joelho direito, apoiou o pé no chão, volta com o pé esquerdo no chão, deita a perna direita e abre ela para a lateral direita. Passou o cinto lá no pé esquerdo, estica as pernas. E observa se você está tendo dificuldade de deixar esse calcanhar direito tocando o chão. Então esse calcanhar tocando o chão ajuda já a iniciar essa extensão aqui dos flexores, do psoas, do iliosoas. A gente começa a alongar também os quadríceps, o abdômen gentilmente se alonga. Espreguiça essas pernas, mantenha os ombros relaxados, rosto relaxado. E na expiração, traz a perna na sua direção e voltou. Flexionou o joelho, apoiou os dois pés no chão, as duas plantas dos pés. Nós vamos deitar novamente a perna esquerda, abrir para o lado e elevar a perna direita. Pegou os dois lados do cinto com a sua mão direita. Vamos trazer a palma da mão esquerda lá no topo da coxa esquerda. E você gentilmente empurra essa coxa esquerda para baixo. E nós vamos flexionar o cotovelo direito e abrir essa perna direita para o lado. Vai, se possível, você apoia o cotovelo no chão, mas não deixe esse quadril esquerdo se elevar. Estende as pernas, espreguiça. Nós vamos contar 5 respirações aqui. Mantendo as pernas bem ativas, o tronco longo. E ao completar, força nas pernas, e inspirou, voltou. Pegou os dois lados do cinto, traz a perna na sua direção e volta. Flexionou o joelho, apoia os dois pés no chão. Eu vou só mudar aqui a minha direção, devido ao espaço. Se você tem espaço para abrir as pernas para os dois lados, não precisa fazer essa mudança que eu fiz. Então nós vamos deitar a perna direita, elevar a perna esquerda em Supta Padangusthasana 1. Braços estendidos, pernas estendidas, corpo longo, tronco longo. Pegou os dois lados do cinto com a mão esquerda, palma da mão direita no topo da coxa direita. Abre o peito, estende bem as pernas e na expiração vai descendo a perna esquerda para o lado esquerdo. Flexiona o cotovelo esquerdo e, se possível, apoia esse cotovelo no chão e com essa mão direita empurra essa coxa direita para baixo. Inspira, expira.
5 respirações. Relaxa o rosto, relaxa a garganta. Ao completar, força nas pernas, inspirou, voltou. Pegou os 2 lados do cinto, traz a perna na sua direção e volta. Flexiona os 2 joelhos, apoia os pés no chão. Se a sua lombar, se está tudo ok na sua lombar, nós vamos relaxar os braços para os lados, nós vamos deitar as 2 pernas. Geralmente, essa postura ela é bem confortável para quem tem questão na lombar, por exemplo, uma hérnia. Essa postura ela ajuda a fazer uma descompressão. Porém, como cada caso é um caso, se você sente desconforto e dor, você pode trazer os pés no chão e unir os joelhos. Então, mantenha os pés afastados e os joelhos unidos. Se mesmo assim estiver ruim, você tira o bloco e deita no chão. Tá bom? Escuta e respeita sempre o seu corpo. Essa é a regra principal do yoga. Mas se tiver tudo ok, deita as pernas. Relaxa um pouco aqui. Sente essa região umbilical, ventral, essa região dos flexores. Sente essa região dos órgãos da pelvis. Essa postura ela é ótima para as mulheres, principalmente. Se você sente muito desconforto durante o período menstrual, se você sofre de cólicas, por exemplo, essa é uma postura que ajuda a criar espaço e relaxar essa região do útero, né? Não durante a dor, mas se você ter como prática, né, ter essa postura inclusa na sua prática diária, eu tenho certeza que você vai começar a sentir menos dores e, se possível, né, dependendo da sua situação, a dor ela pode até ir embora. Flexionou os joelhos, apoiou os pés no chão. Nós vamos trazer os braços próximo ao corpo, palma das mãos no chão, pressiona os pés no chão, eleva o quadril. Tira o bloco, mantém o quadril elevado, eleva, eleva e voltou. Desceu vértebra por vértebra. Nós vamos girar todo o corpo para a direita e entrar em Adho Mukha Svanasana. Então, as mãos na distância dos ombros, os pés na distância do quadril. Observa as direções básicas, né, que eu estou ensinando aqui nas aulas, porém eu vou sempre repetir esses comandos, porque mesmo nas práticas presenciais com os meus alunos, às vezes a nossa atenção está em outro lugar, isso é comum. E aí o nosso corpo ele acaba caindo nos nossos padrões. Então aqui as direções básicas de Adho Mukha Svanasana, de cachorro olhando para baixo, é dedinho do pé olha para frente. Todos os dedos dos pés olham para frente. As mãos, os polegares eles se olham, o dedo médio aponta reto para frente e os demais dedos numa diagonal. Os braços em linha com as orelhas, coluna bem estendida, as axilas olham em direção aos pés, então não deixa as axilas olharem para fora. Pé direito à frente, calcanhar esquerdo numa diagonal para dentro. Então o pé de trás ele não está apontando reto para frente, não está apontando reto para a esquerda, ele está numa diagonal. Calcanhar do pé da frente em linha com o calcanhar do pé de trás, mãos na cintura, pressionando o calcanhar esquerdo contra o chão. Inspirou, subiu, elevou o tronco, olhar à frente. Aponta esses cotovelos para trás e com essas mãos na cintura, gira o tronco, o umbigo olha na mesma direção da perna da frente. Observa, já alongando, o topo da coxa esquerda, da perna que está estendida, então toda essa parte frontal, ela se alonga, estendeu os braços. Cresce, eleva o queixo, conta 3 respirações aqui. Ao completar, desceu. Mãos no chão, Adho Mukha Svanasana.
Pé esquerdo à frente, calcanhar direito no chão, mãos na cintura. Inspirou, subiu. Pressiona esse calcanhar direito contra o chão, sente alongar principalmente essa região aqui, ó, os flexores. Então os glúteos vão para baixo, o tronco vai para cima, joelho esquerdo flexiona, elevou os braços. 3 respirações em Virabhadrasana 1. Ao completar, desceu. Adho Mukha Svanasana. Nós vamos fazer Urdhva Mukha Svanasana, então entra numa prancha alta, pode manter os dedos dos pés encaixados, desce o quadril e traz o peito para frente, ó. E voltou, Adho Mukha Svanasana. Expira, entra na prancha alta. Aí, se for possível, peito do pé no chão, peito para frente. Gira os ombros para trás. Se a lombar dói, tudo bem apoiar os joelhos no chão. Urdhva Mukha Svanasana. Expira, Adho Mukha Svanasana. Inspira, Urdhva Mukha Svanasana. Expira, Adho Mukha Svanasana. E traz os joelhos no tapetinho. Nós vamos fazer Ustrasana, a postura do camelo. Nós vamos pegar o nosso tapete, dobrar ele no meio. Nós vamos trazer os joelhos no tapetinho, mantendo os joelhos na distância do quadril, tá bom? Mãos na cintura, olhar à frente. Todos os dedos dos pés apontam reto para trás. Então você pode olhar, peito do pé no chão, e o ideal, né, é a gente querer direcionar essa canela em direção ao chão. Ela vai em direção ao tapetinho. Mãos na cintura, e na expiração nós vamos direcionar o pubis para frente, com as mãos direciona os glúteos para baixo, coluna para cima, para trás, e olha para o teto. Inspirou, voltou. Nós vamos elevar o braço direito numa inspiração, e na expiração foi lá para trás e vai com essa mão direita em direção ao calcanhar. Se você está tendo muita dificuldade, volta um pouco. Nós vamos pegar 2 blocos, deixar um bloco de cada lado. E aí daqui você vai trazer a mão direita no bloquinho, tá bom? E vai ficar na altura que é confortável para sua lombar. Se mesmo assim estiver muito ruim, faz essa primeira variação com as mãos no quadril, tá bom? Então pressiona os pés contra o chão, coluna para cima, peito para cima, inspira. Na expiração vai inclinando o tronco para trás, elevou o braço direito, vai com a mão direita lá no calcanhar direito, elevou o braço esquerdo, vai com o braço esquerdo lá no calcanhar esquerdo e direciona esse pubis para frente, peito para cima. Se tiver tudo ok na cervical, olha lá para trás e conta 3 respirações. Ao completar, traz a mão esquerda na cintura, pressiona o peito do pé contra o chão, inspirou, subiu. Não flexiona ainda o tronco à frente, une os joelhos, senta nos calcanhares, dorso das mãos no topo das coxas, palma das mãos para cima. Vajrasana, na postura do herói. E vamos fazer mais uma vez. Afasta os joelhos. Mais uma vez, Ustrasana, mãos na cintura. Joga esse quadril para frente. Peito do pé no chão, tronco para cima, para trás.
Inspira. Elevou o braço direito, vai com a mão lá no calcanhar. Elevou o braço esquerdo, vai com a mão esquerda lá no calcanhar. Direciona esse quadril para frente. Pressiona o peito do pé contra o chão. E a espinha dorsal ela vai para cima, para trás. Para cima, para trás. Não é para sentir peso na lombar. 3 respirações mais. Mão direita na cintura, pressiona o peito do pé contra o chão. E inspirou, subiu. Uniu os joelhos. Sentou nos calcanhares, gira as palmas das mãos para cima, olhar à frente. Nós vamos desdobrar o nosso tapetinho e fazer a Adho Mukha Svanasana, famoso cachorro olhando para baixo. Aqui nós vamos afastar os pés na distância do tapete e as mãos também nas laterais do tapete. Isso ajuda a relaxar a lombar, relaxar a coluna. Observa as suas pernas, observa essa região umbilical ventral, observa a região dos flexores, observa a influência que as suas pernas têm no seu tronco, na sua respiração. A prática dos asanas é um momento de svadhyaya, é um momento de autoestudo. Você pode levar a sua prática apenas para um lugar físico, para uma atividade física, que é excelente, mas você pode também acrescentar dentro da sua prática esse lugar de investigação, de prática de yoga mesmo. E desceu com os joelhos afastados, peito do pé no chão, dedão toca dedão, sentou nos calcanhares, flexionou o tronco à frente. Inspirou, subiu. Nós vamos fazer Supta Virasana com o bolster. No começo da aula eu falei que a gente ia usar só um cinto e 2 blocos, mas nós vamos acabar utilizando um bolster também. Se você não tem um bolster, você pode usar cobertas, tá bom? Você pega o seu cobertor e você dobra ele até ficar mais ou menos nessa altura, ou você pode pegar e fazer uma pilha de almofadas, tá bom? Então eu vou colocar um almofadão aqui atrás. E aí Supta Virasana é o seguinte, nós vamos sentar com os pés afastados, os joelhos eles se unem, nós vamos encaixar o dedo das mãos aqui bem na dobrinha, na parte posterior do joelho, empurrar a panturrilha para trás e para fora. Então nós fazemos dessa forma, apoiamos a cabeça no chão, empurramos as panturrilhas para trás e para fora e sentamos no chão, nesse espaço entre os pés. Ai, tá ruim, não consigo, tá muito desconfortável. Você vai sentar de pernas cruzadas, tá bom? Se você sente dor, desconforto, você vai sentar aqui de pernas cruzadas. Mas se você sente apenas um pequeno desconforto, você pode estar colocando um bloco debaixo do quadril, um cobertor debaixo do quadril, tá bom? Então, se você... Vou dar um tempo aqui para você se preparar, ver o que fica confortável para você. Lembra que não é a postura que é o mais importante dentro do yoga, é a postura externa, mas é a minha atitude interna em relação à minha prática. Esse respeito, esse autocuidado com o corpo, ele é a base. Uma vez que você sentou, nós vamos trazer o almofadão atrás, bem tocando ali no sacro, tá bom? Nós vamos deitar com o sacro em cima, direcionar os glúteos lá em direção aos joelhos e deitar com as costas no bolster ou no seu suporte. Nós vamos elevar os braços acima e abraçar os cotovelos opostos. Direciona os joelhos para baixo, o pubis gentilmente para cima.
Nós vamos contar 3 respirações. Nós vamos estender os braços ao completar, mudar o cruzar dos antebraços. Se você cruzou as pernas, muda, esse é o momento de mudar o cruzar das pernas. Nós vamos contar mais 3 respirações. Ao completar, estende bem os braços. Voltou com as mãos. Próxima aos pés. Pressiona os cotovelos, eleva o peito e vai se sentando. Pode tirar o seu suporte. Nós vamos unir dedão com dedão, afastar os joelhos, sentar nos calcanhares e flexionar o tronco à frente. Em Adho Mukha Virasana. Adho Mukha Svanasana. Cachorro olhando para baixo. Direciona os calcanhares para baixo, cria uma longa extensão aqui de todo o corpo. Caminhou com os pés até o meio do tapete, pode manter os pés na distância do seu quadril, vai com as mãos em direção aos pés, mantém as pernas bem estendidas. Se tem dificuldade de apoiar a mão no chão, pode apoiar as mãos no bloco. Nós vamos descer o tronco, relaxa o tronco à frente, estende bem as pernas. Abraça os cotovelos opostos, Baddhasta Uttanasana. Bem nessa região dos flexores, você suaviza e deixa o tronco descer. E mudou o cruzar dos antebraços. E soltou as mãos, caminhou com as mãos à frente, caminhou com os pés atrás. Adho Mukha Svanasana. E desceu com os joelhos no tapetinho. E nós vamos utilizar de 2 blocos. Nós vamos colocar um bloco deitadinho assim no seu tapetinho. Na última aula nós fizemos com os pés na parede. Dessa vez vamos fazer no centro, porque nós vamos ficar pouco tempo, tá bom? Nós vamos deitar com as costas no chão. E aqui você vai elevar o quadril, coloca o bloquinho mais alto assim, bem debaixo lá do sacro. Deixa as mãos no chão e faz o teste, vê se seu calcanhar tá tocando o bloquinho. E vai deitar as 2 pernas. Volta com os pés no chão. E uma vez que você tirou essa medida, entrelaça os dedos das mãos. Gira bem esses ombros para trás. Respira aqui por alguns instantes. E aí voltou. Estendeu as pernas. O Setubandha nos blocos. Deixa essa região do pessoas e se alongando, se abrindo. Deixa as suas pernas longas, a sua espinha dorsal longa. E vai observando a influência das pernas com o tronco. Mudou o entrelaçar dos dedos das mãos. Soltou as mãos no chão, flexionou os joelhos, pés no tapetinho. Se você consegue pegar lá nos seus tornozelos frontais, pega com todos os dedos das mãos, pressiona bem o calcanhar contra o chão e eleva o quadril. Chatushpadasana.
Eleva, 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 eleva. E voltou. Soltou os tornozelos. Nós vamos elevar o quadril, manter o quadril lá no alto, deitar o bloquinho na altura 2 e desce o quadril. Eleva o quadril, diminui o bloquinho uma altura e desce o quadril. Eleva o quadril, tira o bloco e desce. Deita bem as costas, observa agora o alinhamento das suas costas com o chão, né? Faz essa comparação do início da aula com agora, observa se tem alguma mudança, se essa região pélvica se encontra mais alinhada, observa a região torácica, observa os ombros. Então, na aula de hoje nós trabalhamos mais essa região baixa, então você vai sentir uma grande diferença nessa região. Nós vamos abrir os braços para os lados, na altura dos ombros. Apenas o quadril vai para o lado esquerdo do seu tapete. Nós vamos elevar as pernas com os joelhos flexionados, ângulos de 90 graus. Girar as pernas para o lado direito. Mão direita sobre o joelho esquerdo. Estende bem esse braço esquerdo e gira a cabeça para a esquerda. Relaxa o abdômen. E voltou com a cabeça, mantém os joelhos unidos, e inspirou, voltou com as pernas, apoiou os pés no chão, centraliza, e aí vai para o lado direito. Elevou as pernas e girou para a esquerda. Jatara, Parivartanasana simplificado, mão esquerda sobre o joelho direito, estende bem esse braço direito, e aí gentilmente gira a cabeça para a direita. Inspira, suaviza o abdômen, deixa toda a sua cintura se alongar, sente esse giro dos troncos. Voltou com a cabeça, mantém as pernas unidas, inspirou, voltou, apoiou os pés no chão, centraliza, acomoda bem aqui a sua coluna, e hoje nós vamos fazer um Shavasana diferente, onde nós vamos manter os joelhos flexionados, os pés no chão, na distância do quadril, ou até um pouquinho mais aberto, tá bom? Mas não fecha e une os pés. Nós vamos unir os joelhos. Deixa as palmas das mãos voltadas para cima. Fecha os olhos. Inspira. Na expiração, relaxa completamente todo o corpo. Principalmente essa região onde as pernas encontram o tronco. Tanto na parte anterior, na parte dos flexores, na parte da frente, quanto na parte interna das pernas, quanto na parte de trás das pernas, na parte posterior e nas laterais das pernas. Então esse ângulo aqui, essa posição das pernas ajuda você a relaxar as virilhas frontais, internas, posteriores, externas. Deixa esse relaxamento ir profundo, indo em direção às cristas ilíacas, indo na região pélvica, umbilical. Deixa esse relaxamento ir lá na região pélvica, umbilical, acalmando os músculos internos, os órgãos internos.
Então, como de costume, eu vou finalizando a nossa prática por aqui. Se você tem mais tempo, você pode estender esse Shavasana. Então, você administra o seu tempo. E nos vemos na próxima aula.